Bom dia, vamos passar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 10 hoje, que diz assim: Jesus envia seus apóstolos. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe o poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes o nome dos 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o mesmo que traiu a Jesus. Assim, a esses 12 homens enviou-lhe Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Curai enfermos e purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsais demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, e nem de cobre em vossos cinturões. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo o par das sandálias, ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Em qualquer cidade que povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até que retirardes. E quando entrares na casa, sacudai-se saudai-a, e se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela, e se todavia não for digna, que a paz retorne a vós. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa, sacudai a poeira dos vossos pés. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Observai, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede, portanto, astuto como a serpente e inofensivo como as pombas. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão e nas sinagogas. Sereis levado à presença de governadores por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Todavia, quando prenderes, não vos preocupeis em como deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isto, porém, não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. Amém, né? Que palavra maravilhosa. Aqui Jesus está ensinando os discípulos como ele está enviando cada discípulo, né? Como se comportar, o que deve levar, como fazer, como agir. Então Jesus, ele ensina os discípulos e ele envia os discípulos de 2 em 2, né? E todos esses discípulos que o Senhor enviou, eles fizeram a vontade de Deus. Eles fizeram tudo que Jesus ensinou. Assim foi feito, né? E assim devemos fazer, porque Jesus está falando, né? Para nós irmos em levar a palavra. Levar a palavra. E nós, como ramos enxertados na oliveira, nós devemos fazer o mesmo, levar a palavra de Cristo e seguindo os mesmos princípios, os princípios de Jesus. Então devemos tomar cuidado, devemos ser zelosos com a palavra de Cristo, devemos entender que nós somos representantes de Cristo na terra. Então nós devemos dar bom testemunho, assim como os discípulos deram bom testemunhos. Nós hoje somos os discípulos de ontem. Então nós hoje temos que dar testemunhos real, verídico e verdadeiro sobre o nosso Cristo. Não é sobre nós, mas nós temos o dever de nos apresentar como Cristo apresentou, como os apóstolos apresentou, né? Então nós temos o dever de fazer assim como eles fizeram, levar a palavra, não temer,
e ter a autoridade dos céus, porque a autoridade não é nossa, mas vem de Deus, que é o nosso Pai. Então essa autoridade vem de Deus, e o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a cada um a ter essa autoridade através dEle. Através dEle é nos dada essa autoridade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus que veio e está em nós, que falará por nós. Então não devemos nos preocupar, o que é a vez de preocupar com o dia de amanhã. Não, o Senhor está falando, Ele cuidará de cada um de nós, Ele está nos enviando, Ele cuidará através das pessoas, através dos nossos irmãos, através dos filhos de Deus, porque todos são filhos. Entenda, todos aqui na terra recebem, que receberem a Jesus, né, como o único salvador da sua vida, se torna filho de Deus. Então, todos somos irmãos em Cristo Jesus, mas o sol brilha para todos. O Senhor é misericordioso, até as almas que não alcançou ainda, o sol já brilha para eles. Então a misericórdia do Senhor se renova na nossa vida, através da palavra de Jesus, através do que Jesus fez por nós, né? E é isso que devemos esperar e alcançar e almejar, é a presença dele sobre nós, para que possamos fazer como os discípulos fizeram, levar, ministrar a palavra dele, né? E assim devemos agir cada dia, dia após dia, levando assim a palavra de Jesus. Esta é a palavra que é verídica, é verdadeira, é real. Então devemos agir com a verdade, devemos ser luz da terra, devemos ser sal da terra e luz do mundo, né? Como diz a palavra. Então não devemos questionar, não devemos murmurar, não devemos fazer conforme o inimigo quer, mas devemos nos posicionar como flecha verdadeira, prontas a acertar o alvo, porque nós somos a flecha, mas Jesus é que nos direciona ao alvo. Ele é o arco que nos direciona na posição que deve ser colocada a flecha. Então nós devemos assim ser ministro da palavra de Cristo, viver esta palavra na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, assim viver literalmente, porque nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Então se nós não nos alimentarmos da palavra, o que o mundo vai ler através de nós? Temos que nos posicionar. O Senhor está chamando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que se posiciona diante da presença do Senhor. O Senhor tem nos colocado como atalaia, tem nos colocado como adoradores. O Senhor tem nos colocado como soldados valentes, prontos para a guerra, prontos para guerrear. Então estamos aqui com um propósito, o propósito de servir, o propósito de levar a palavra, o propósito de nos colocar de pé diante de Jesus e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.